qualidade de presidente do Sindicato dos Corretores do Estado do Rio de Janeiro, estou aqui dividindo com esse grupo de pessoas os assuntos que hoje são muito relevantes para todos os corretores do Brasil. A 905. Então, eu estou aqui do lado dos advogados do sindicato, doutora Ruth e doutor Edson, do professor Arley e do nosso deputado Hugo Leal, que vai ser o nosso defensor na Câmara dos Deputados e no Senado dessa arbitrariedade feita pelo governo federal. Então, vamos ouvir aqui o jurídico e vamos ouvir aqui o legislativo na defesa dos corretores de seguro do Brasil. Corretor de seguros, o mercado foi surpreendido com a medida provisória 905, publicada no dia 11 de novembro, que trata inicialmente do contrato verde-amarelo. Para nossa surpresa, ao final da medida provisória, várias profissões foram atingidas e a de corretor de seguros atingida letalmente com a revogação da Lei 4594 de 64, que regula toda a atividade de corretagem de seguros. E ainda também os artigos referentes ao corretor de seguros no Decreto-Lei 73. Uma surpresa que deixou a todos atordoados e, inclusive, com dificuldade dos raciocínios jurídicos e legais, tamanha surpresa. Mas, como não poderia deixar de ser, temos diante de nós uma medida provisória tratando de um assunto para o qual ela não deveria ter sido utilizada. E essa discussão fica bem claro, né? Uma medida provisória tratando de uma lei que regulamenta uma atividade que não é remédio jurídico, ferramenta jurídica, através da qual não há viabilidade para essa revogação. E daí vários remédios jurídicos já estão sendo estudados e apontados no intuito de defender a regulamentação da atividade do corretor de seguros. A lei é de 1964 e nesses anos todos tem subsistido, inclusive com a promulgação da Constituição de 88, que recepcionou tanto a lei do corretor de seguros como o Decreto-Lei 73 de 66. Então nós vivemos esse momento e o corretor de seguros ele pode ficar tranquilo, porque ferramentas existem para a solução desse problema. Nós temos aqui conosco o deputado federal Hugo Leal, que também vai tratar e trazer para nós como este procedimento se dá no Poder Legislativo. Agradecer aqui a presidência do sindicato, a Ruth, aos advogados, dizer, Henrique, que nós estamos preparados, né? Não é a primeira vez que nós temos uma medida provisória que tem o intuito de, às vezes, melhorar as condições de trabalho, o que traz é uma surpresa, como diz aqui, uma jabuticaba, algo que é extremamente surpreendente, até porque a profissão já existe em lei há 56 anos. Então, isso causa, inclusive com uma medida provisória, tem efeito imediato. Primeiramente, a doutora Ruth aqui iniciou, tem outros instrumentos jurídicos que poderão ser utilizados, e esse debate vai permanecer, inclusive com um questionamento da própria medida provisória 905, mas nós, lá no parlamento, nós vamos fazer o questionamento. Primeiro, qual é a relevância? Qual é a relevância de você fazer a extinção de uma regulamentação, de uma profissão que existe há mais de 50 anos? Qual é a urgência? Onde está, dos princípios constitucionais que estão lá no artigo 62 da Constituição, diz que a medida provisória deve ter relevância e urgência. Onde está a relevância? Onde está a urgência? Porque estava acontecendo algum fato excepcional com a profissão de corretor de seguros, que precisava fazer uma medida provisória, colocar numa medida provisória, ou seja, ali de uma forma subreptícia. Então, o questionamento nosso é nesse sentido. Primeiro, a atividade já está regulamentada há vários anos. Se existia o debate para a criação de um Conselho Federal ou de autorregulamentação, então que se criasse uma questão de transição, um grupo de transição, até que ele se estabelecesse na sua regulação, aí sim. O que aconteceu nesse momento, Henrique? Aconteceu que o corretor hoje, a doutora Ruth apontou muito bem, está num limbo jurídico. O que acontece a partir desse dia, dessa semana? O que os corretores vão fazer? Vão ter registro, não vão ter registro? Aqueles que já entraram com registro, serão validados, não serão validados? Quem está responsável? Isso é realmente dentro do princípio jurídico,
teratológico, é algo que é inexplicável. Por quê? Tomar uma decisão, o administrador público está dentro do seu amparo. Agora, tomar uma decisão que atua, que mexe com mais de 100 mil pessoas, que são os corretores de seguros no Brasil todo. Que empregam mais de 500 mil pessoas. Exatamente, que empregam. Mas sem dar uma alternativa, isso realmente é questionável. Nós vamos lá, no parlamento, com os instrumentos que nós temos, na discussão da medida provisória, eu farei questão de estar lá participando da comissão especial, vamos apresentar uma emenda revogando essa revogação, ou seja, tornando sem efeito esse dispositivo, e lembrando o seguinte, o corretor de seguros, ele está inserido no Sistema Nacional, Sistema Financeiro Nacional, que é o artigo 192 da Constituição. Esse artigo fala de todo o sistema, e todas as legislações que regulam o sistema financeiro deverão ser feitas modificações por lei complementar. E por ser lei complementar, tanto o decreto 73 de 66 quanto a 4594 de 64, tem conceitos e foram recepcionados pela Constituição como lei complementar. Então, lei ordinária, que é a característica da medida provisória, não poderia tratar deste assunto. Então, mais um incremento, mais uma questão que nós vamos levar para o debate, uma demonstração que o que nós queremos nesse momento é segurança jurídica e a justiça aos corretores de seguros. Nada mais justo, e esse será o nosso trabalho lá na Câmara. Na mesma linha de indignação e estarrecimento de que o presidente Henrique Brandão, o doutor Hugo Leal e a doutora Ruth falaram, entendo que o que está havendo é uma usurpação do Poder Executivo. Hierarquicamente, como já dito aqui, tecnicamente, é impossível que seja feito. E serei muito sucinto. Temos que respeitar a Constituição Federal. Esse é o preço da democracia. Apenas isto. Não podemos permitir que o Executivo, apenas com uma canetada, seja uma discussão ampla e geral, porque trata-se da extinção de uma categoria, se arvore no direito de tão somente, por seu ato, extinguir com essa categoria. Então, essa questão terá que ser amplamente discutida e os remédios jurídicos já estão sendo analisados. Como diretor de ensino do sindicato, eu acho muito importante que, apesar de toda essa confusão, e de alguma forma a gente vai ter que resolver isso, a categoria precisa se qualificar, precisa estudar, é isso que vai levar a gente para frente, independente do cenário que vai acontecer no futuro, e o que diferencia o corretor qualificado, o corretor que realmente atende a sociedade, é o ensino. É saber o que está falando, é saber de que forma vai proteger a sociedade, e é muito importante que os corretores continuem no caminho da qualificação profissional. O que na realidade nós queremos também aqui, eu como na qualidade de parlamentar, é o respeito à casa, respeito ao Congresso Nacional. Existem matérias sobre a questão do corretor de seguros, sobre a questão de regulamentação de profissões que estão em tramitação. Se há urgência e relevância, vá ao parlamento e discuta. Não vá fazer isso de uma forma subrepetícia, aproveitando de uma medida que, em princípio, parece ser positiva, para fazer a extinção ou deixar uma categoria numa situação como essa. Aí, o parlamento não vai aceitar. Pessoal, o sindicato está agindo, os corretores de seguro do Estado do Rio de Janeiro, os corretores de seguro do Brasil, podem ter certeza que todo o esforço será feito para acabar, para efetivamente derrubar essa impropriedade dessa medida provisória. Eu tenho certeza absoluta que o Sindicato dos Corretores do Estado do Rio de Janeiro, nessa defesa legítima dos profissionais de seguro do Brasil todo, nós vamos fazer a nossa parte. O deputado vai nos ajudar, a gente tem conversado com muitos líderes e presidentes de partidos no Brasil todo. Eu tenho certeza absoluta que os corretores de seguros manterão a sua atividade profissional com a dignidade que sempre nós manteve. O corretor de seguro defende a sociedade, nós somos legítimos representantes do consumidor. Fiquem tranquilos.